Gerais FM, agora 11 horas e 5 minutos. Um bom dia para você. Estamos chegando por aqui para começar e hoje estamos recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios jornalistas Álvaro Pereira, Priscila Pimentel e hoje também com a gente o Marcelo Borges, diretor de marketing da Farmácia Nacional. Álvaro, bom dia. Bom dia, um prazer enorme estar recebendo hoje aqui nos estúdios da Gerais FM para uma entrevista ao vivo o Marcelo Borges, que é diretor de marketing da Farmácia Nacional, mais do que isso, um dos sócios também proprietários desta grande empresa com investimentos aqui na nossa região. A Gerais FM tem discutido aqui, e todos têm acompanhado isso, o desenvolvimento regional. A Gerais FM tem investido no desenvolvimento regional, tem prestigiado aquelas empresas que têm investido na região, gerando emprego e renda para a população, não só de Coromandel, mas de várias outras cidades aqui da região, alcançadas aí pelas ondas da Gerais FM. Então, prazer enorme, Marcelo, recebê-lo aqui nos estúdios da Gerais FM em Coromandel, você que fica em Patos de Minas, né? E prazer receber você também, Priscila. Bom dia. Um grande abraço Obrigada. aos ouvintes da Gerais FM. E vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Marcelo. Marcelo, bom dia. Prazer enorme recebê-lo, viu? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Marcelo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade e agradecer também aí os nossos ouvintes, né, que estão nesse momento aí nos dando essa oportunidade de falar um pouco mais da Farmácia Nacional. Bem, a Farmácia Nacional é uma empresa diferenciada. A gente já percebeu nesse ramo de saúde, nesse ramo de farmácias, na medida que chega com uma proposta inovadora, uma proposta de trabalho inovadora, com alguns diferenciais competitivos assim muito claros em relação ao mercado. Eu gostaria que você contasse um pouco da história da Farmácia Nacional, como é que surgiu? Surgiu em patrocínio, surgiu por ideia do seu pai, não é isso? E ela é resultado aí de um trabalho coletivo de vários irmãos, né? Vocês fazem parte de uma sociedade. Conta um pouquinho dessa história. Álvaro, a Farmácia Nacional, ela teve o seu início lá no ano de 1986, né? O meu pai, mais a minha mãe, em um dado momento, né, devido às dificuldades daquela época, né, então observaram que havia outras oportunidades para a gente, né? Então foi aí nesse momento que alguns dos meus irmãos já trabalhavam como colaboradores em outras farmácias da cidade de Patrocínio, tiveram essa ideia. E meu pai e minha mãe, naquele momento, né, apoiaram e falaram, então resolveram investir o seu capital que havia sendo acumulado, né, estava juntando aquelas economias na gente. Então, assim, começou a partir desse momento em Patrocínio, com a inauguração da primeira loja Farmácia Nacional, na na rua Governador Valadares, 936, que hoje a gente está num prédio ao lado, né? Então, foi nesse ano aí que surgiu a Farmácia Nacional. E quando surgiu a ideia de transformar a empresa numa rede de farmácias? Então, né, Álvaro, foi aquela situação. Foi a mesma coisa que na época meu pai observou, não vai ter terra para todo mundo. Era seis moleque, né, lá na fazenda, e aí falou assim, ó, nosso pai falou isso, então nós vamos ter que abrir loja, porque 6 depender de uma loja só não vai ter jeito. Seu pai foi o primeiro a ter uma visão de futuro, né? Sim. A julgar pelo preço que se encontram as terras aqui na região, realmente não ia ter terra para todo mundo. Não ia, né? Hoje já está com outro valor, mas tudo bem. E aí foi que surgiu a ideia, falou assim, ó, se uma farmácia não vai dar para 6 irmãos, né, sustentar 6 famílias, então nós vamos ter que procurar fazer alguma coisa. Foi aí que surgiu a ideia da gente abrir da expansão, né? Então começou a partir desse momento que fomos enxergando oportunidades na cidade de Patrocínio na época.
E a expansão começou logo depois da inauguração da primeira loja ou demorou um pouco? Não, demorou um pouquinho, foi depois de 8, 9 anos que a gente abriu a nossa segunda unidade. Também em Patrocínio? Também em Patrocínio. Antes da gente sair para cidades da região, nós abrimos 5 lojas em Patrocínio, né? Cada uma num determinado ponto da cidade. Vocês já foram constituindo, vamos dizer assim, uma rede em Patrocínio? Sim. Né? É uma ideia, né, que uma outra rede tem, né, em uma outra cidade. Primeiro, observar a nossa cidade, as opções que tem a nossa cidade. A partir do momento que você, aspas, né, fechou o ciclo ali, você começa a enxergar para fora. E se sente mais seguro também para expandir, né? Você te dá mais base, mais estrutura. Solidez, né? Para você começar a ir para fora. Porque é muito diferente você estar na nossa cidade, na sua cidade, e de repente você ir para uma outra cidade com uma cultura diferente, né? Com uma outra visão, né? Então, aí foi estudos e mais estudos para a gente chegar onde a gente está hoje, com desenvolver ainda mais o nosso plano de negócio. E a expansão começou por onde? Qual foi a primeira cidade fora de Patrocínio a receber investimentos do grupo? Álvaro, foi Patos de Minas. Foi num período que eu Já foi uma proposta ambiciosa, né? Sim, foi uma proposta... Cidade grande, cidade Sim. pop. Interessante, vale ressaltar que nós entramos em Patos de Minas no ano de 2000. Não, 2000 não. Foi em 98 para final de 99. E foi uma oportunidade que surgiu, que eu estava também terminando meu curso de farmácia lá no sul de Minas, em Alfenas, que até os meus irmãos falaram assim, olha, estamos com a proposta para ir para uma outra cidade, mas é você que tá o eleito, você que é o eleito para ir para ela. Quer dizer que você foi o cara da expansão. Coube a você. Eu que iniciei. Gerenciar, vamos dizer assim, coordenar esse trabalho de expansão, começando por Patos de Minas. Começando por Patos de Minas. Na época eu era o único solteiro, né? E aí eu falava isso assim, pesou também. Pesou, né? Ninguém queria sair de Patrocínio. Não. Aí eu falei assim, que era um desafio muito, muito bom, né? Tava com muita vontade naquele momento. E aí a gente iniciou as atividades lá em 99, com a antiga drogaria Canaã, da Major Gotti, com Olegário Maciel. Quer dizer que vocês adquiriram uma drogaria, vocês não entraram com uma proposta inteiramente nova, não? Tínhamos a proposta e aquilo ali foi uma oportunidade, porque a gente não queria ficar somente mais em Patrocínio. Então, com a minha formação, porque eu também tenho um outro irmão que também é farmacêutico, tínhamos a proposta de começar naquele momento a expansão para fora. Então, a cidade naquele momento, devido a toda a estrutura que a gente estava procurando, para dar também uma outra visibilidade no negócio, era Patos de Minas. E tinha outros fatores naquele momento, né? Tinha aquele negócio de Patos, patrocínio, né? Que às vezes... empresa de patrocínio ou de passe não se dava bem, uma certa rivalidade mesmo, ali provocada pelo bairrismo. Bairrismo, né, Álvaro? Álvaro, quero te confessar, não aconteceu isso. Foi pelo contrário. Aliás, em todas as cidades que a gente chegou, não teve esse problema do bairrismo. Pelo contrário, a gente sempre foi muito bem recebido, abraçado pela comunidade. Por isso que hoje a gente está com esse gás aí procurando ainda mais expandir a nossa empresa. Marcelo, o fato é que hoje já são 40 lojas, né? 40 unidades em diversas cidades aqui da região, né? São 15 cidades hoje já, com representações aí da Farmácia Nacional, tem essas cidades polos que a gente já citou aí, né? Patos de Minas, Araxá, Carmo do Paranaíba, Conceição de Alagoas, eu estou vendo aqui essa relação, Ibiá, João Pinheiro, Coromandel, Monte Carmelo, Paracatu, Unaí e Vazante, já na região do Noroeste também, né? Isso. Quer dizer, vocês já estão saindo da região do Alto Paranaíba e começam a estar representados também na região Noroeste e até
na região do Triângulo. Estou vendo aqui Uberaba, por exemplo, você já tem também unidades lá, né? Sim, Uberaba são 7 unidades até o momento. O projeto está presente fortemente nessas 3 regiões, Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste. Noroeste. Álvaro, vale destacar também, né, que já nos próximos 2 meses aí, a gente vai estar inaugurando na cidade de Presidente Olegário e também a 3ª unidade na cidade de Unai. 3ª unidade de Unai. E Presidente Olegário é a 1ª unidade. A 1ª unidade. Fincando a bandeira lá. Isso. Então, assim, abrindo novos mercados, né, em nosso projeto de expansão. Né? Falando já, então, em projeto de expansão, o que está previsto aí para 2023 e também para os próximos anos? Muito bem, Álvaro. Lógico, né? Primeiro buscando ali o crescimento bem solidificado, né? Mas com um projeto aí de abertura de novas unidades na nossa região, também ali na região do Triângulo Mineiro, mais ali do lado do Pontal, né? Uberlândia? Não, Uberlândia ainda não. Uberlândia ainda não. Uberlândia é um mercado considerável, mas tem que ter respeito, né? Ali não é uma cidade qualquer, é uma metrópole, né? Tem que ter uma estratégia bem fundamentada, né, para entrar. Até estávamos comentando mais cedo, né? O tipo de estratégia que cada cidade que a gente chega, que vai trabalhar, né, vai colocar uma bandeira da Farmácia Nacional, é uma estratégia diferente. Então, e Uberlândia, assim, uma estratégia adotada em Uberlândia não é a mesma que nós vamos estar adotando em Coromandel, Patrocínio, Araxá. Então, são coisas... Cada caso é um caso. Cada caso é uma casa. E esse talvez seja um dos segredos do sucesso da Farmácia Nacional. Isso. Tratar os iguais os diferente. Então, Uberlândia, nesse momento, é uma cidade diferente. Muito bom. E quando foi que Coromandel entrou no radar do grupo Farmácia Nacional? Essa pergunta ela é muito interessante. Coromandel era já para a gente ter entrado há alguns anos atrás. A gente namorava a Coromandel, não é conta de mentiroso, não. A gente tem lá a data que a gente era para ter entrado em Coromandel. Eu olhei isso no nosso projeto de expansão quando nós fizemos um trabalho junto ao Sebrae. Então a gente já tinha mapeado Coromandel, certo? Coromandel já estava no nosso radar há quase 10 anos. Olha só. Só que aí você vai uma oportunidade ali, abraça outra dali, e aí a gente foi deixando um pouquinho. Aí chegou um momento que falou assim, não, Coromandel, nós temos que chegar em Coromandel, né? Aliás, nós temos vários clientes aqui da cidade que compravam lá. Compravam, e detalhe, tem vários que não compram aqui, mas compram lá. Inclusive na manipulação, né? Que a gente compra lá na manipulação e eles entregam aqui pra gente. Justamente. Hoje a gente faz a gente tem, né, essa autorização para fazer essa captação da receita aqui, você fazer o pedido aqui em Coromandel. Eu já fiz. Né? E aí a gente pega e traz aqui. Né? Aí tem toda uma estrutura até de transporte. Não é transportar de qualquer forma. Então tem uma estrutura de transporte do medicamento manipulado. Né? Tem a parte de conservação de temperatura. Então até que os nossos caminhões que fazem o transporte são todos eles com temperatura regulada. Né? Isso é mapeada. Importante, né? Então, por exemplo, se a temperatura foge naquele momento lá que está fora da faixa, porque o medicamento ele é conservado de 8 até... fala que é a temperatura ambiente, né? Mas você tem que conservar o medicamento até entre 22 e 25 graus. Então, a temperatura do caminhão, ela não pode ultrapassar isso. A hora que chega ali nos 20 graus, lá na carroceria dele, já soa um alarme ali para o motorista que ele tem que fazer alguma coisa. Mas nunca aconteceu, não. Mas isso a gente tem que tomar conta, cuidado no transporte desse medicamento. E essa é uma parte importante da prestação de serviço, a manipulação do medicamento? Sim, é também um grande diferencial, né, Álvaro? Hoje o medicamento manipulado, ele se torna diferenciado pelo fato de que, além de você fazer o manipulado, ele ser
personalizado para o paciente, ele também vem ali favorecer medicamentos que já saíram de linha ou associações que não são encontradas no mercado. O medicamento manipulado ele vai te oferecer essa oportunidade. Né? Então, por isso que o medicamento manipulado é um grande diferencial. E detalhe, né? Quando você faz um medicamento manipulado, a adesão ao tratamento ela pode ser muito maior, porque ele também é mais barato. E ele traz segurança também para o paciente, né? A segurança para o paciente. Foi feito para ele. Para ele. E detalhe, Priscila, quando você faz um medicamento manipulado, ele tem toda uma rastreabilidade. Até onde que... Porque tem toda ali a fórmula, desde os componentes do veículo, uma pomada, por exemplo. Ali não está só o princípio ativo. Além do princípio ativo, está ali toda uma gama de ativos. Todos esses ativos têm rastreabilidade de lote, fabricante. Se você falar assim, eu quero saber de onde que veio o ativo da minha fórmula, nós vamos te entregar o número do lote, a data de fabricação e o país de origem. Isso é importante, né? E muito importante. Até os teores que chegaram. E esses produtos, eles são acompanhados, além dos laudos, nós também fazemos a contraprova. A gente tem um laboratório interno que faz as análises superficiais e tem um laboratório que é terceirizado que vai fazer o controle de qualidade daquilo ali também. Então, para o paciente, a segurança ela está em primeiro lugar. E a gente tem que favorecer isso, né? Muito bom. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho mais dos chamados diferenciais competitivos da farmácia nacional. É indiscutível que ela vem com uma proposta nova. Vocês mesmos se apresentam assim como uma empresa que veio com a ideia de cumprir o papel de promotora de saúde, quer dizer, tem um propósito maior, além do propósito puramente comercial, mas a gente percebe também que é uma proposta de até apresentação nova, né? As unidades têm estacionamentos ali na frente, quer dizer, então há todo um projeto de arquitetura feito para as unidades da Farmácia Nacional que facilita o atendimento ao cliente de todas as formas, proporcionando mais conforto também e segurança. Como é que foram surgindo esses diferenciais competitivos? Eu suponho que um deles seja a facilidade para adquirir medicamentos dos fornecedores, porque vocês devem comprar um volume muito grande de medicamentos e, naturalmente, vocês têm um poder maior para negociar preços, não é isso? Baixo preço é uma das estratégias de competição? Também, mas quando você fala em diferencial, eu vou linkar algo ao atendimento. A gente não coloca o atendimento somente ele naquele momento que eu estou te recebendo lá na farmácia. Não é só a questão do bom dia, boa tarde, né? Meu nome é fulano, o que eu posso te ajudar? Não, o bom atendimento começa desde a apresentação, desde você chegar na farmácia até a lâmpada que está, se ela está boa ou se ela está queimada. Então tudo isso é observado. Né? Então a gente mantém ali um checklist para a gente manter aquele padrão, os nossos diferenciais. Então, quando eu falo no bom atendimento, Álvaro, esse bom atendimento passa pela estrutura da empresa, da loja, eu vou falar em termos da loja, né? O que você coloca? Lojas altas, claras, né? Claras que eu falo bem iluminadas, né? Estacionamento. Primeira coisa. Temperatura ali, ar-condicionado. Justamente. Primeira coisa que a gente tem que observar. Quando um cliente escolhe para entrar numa loja Farmácia Nacional, é uma pergunta que você tem que fazer. Por que ele escolheu? O que eu estou oferecendo? Né? Então, aí eu tenho que colocar para ele resolver o problema do meu cliente e não trazer mais um problema. O meu propósito é isso, por isso que é promoção à saúde. Resolver o problema do meu cliente. Aí já entra a parte da estrutura, a parte da disposição, do layout da loja. Então a gente tem um estudo, né? O que deve estar o que em cada dos seus lugares, certo? Tudo ali, né? O leite está em determinado ponto porque ele
tem um estudo para aquele local. Ou seja, tem que estar visualmente Também. fácil de você identificar ali todos aqueles produtos. Ter o produto que você procura. O estacionamento, que é uma coisa interessante. Sim. Talvez em Coromandel ainda não, mas, por exemplo, em cidades como Patrocínio e Patos, já está difícil estacionar ali pelo centro. Tanto né? é que já está tudo com estacionamento rotativo, né? Uhum. Então, assim, uma outra diferença, né, Álvaro? Quando você imagina, fala assim, poxa, Coromandel e tal, não precisa colocar o estacionamento, vocês perderam um espaço muito grande. Mas aí que a gente vem pensando, nós temos que pensar na comodidade do meu cliente. O cliente ele tem que chegar na farmácia, já começa pelo estacionamento. Estacionamento de fácil acesso. Ele já se sente acolhido a partir desse espaço que é oferecido a ele. Sim, com certeza. Um efeito até psicológico ali, né? Justamente. Então já começa por aí. Poderíamos vir aqui, certo? E colocar uma loja não de ponta. Aliás, a gente nem tem diferenciação de loja, mas uma loja sem estacionamento, fazer uma loja maior. Não, a gente encolheu um pouco a loja e o que ofereceu? O estacionamento, que é um grande diferencial. E outra, até a mercadoria que o cliente está procurando. Além do medicamento, eu tenho que vender serviço também. É aí que entra, né, com o decorrer dos anos aí, devido à estrutura, o poder, não é o poder, o relacionamento com a indústria e com o distribuidor. Entra a parte do relacionamento, né? Nem poder de compra, e sim o relacionamento. Lógico que aí tudo é uma somatória. E aí conseguimos comprar um volume maior, que são as negociações, tudo direto do fabricante. Hoje a gente compra 80-90%, tudo que a gente adquire já é direto do fabricante, não tem o distribuidor. Então, apenas alguns laboratórios que ainda é via distribuidor. Então, assim, aí você já tem aquele poder de barganha, de negociar com o fornecedor, porque você não tem o distribuidor. E detalhe, como a gente tem a frota própria de distribuição, você já economiza no transporte. O que a gente pega e faz? Proporciona isso em vantagens para o nosso cliente. Né? Que aí está um dos grandes diferenciais também, é o preço. Né? Não significa que eu vou ter o melhor preço em tudo, não é verdade? Mas que a gente pode ofertar no total o melhor preço, com certeza. Ou ter um grande poder de negociação com o fornecedor. Justamente. Porque você elimina o atravessador. Se você elimina, às vezes, o distribuidor, né? Você trabalha ali também volumes, né? Quando você vai comprar, vamos supor, fralda, a gente não compra um fardinho, a gente vai comprar ali um caminhão fechado, né? Então você tem oportunidade de negociar, né? Então, assim, e outra coisa, se a gente não tiver esse relacionamento com a indústria, devido às margens hoje serem muito reduzidas, acreditem, a margem no segmento farmacêutico ela é muito reduzida. Não tem como fazer milagre. Não existe milagre. Se alguém está fazendo milagre, ponto de interrogação. Não existe. Então, assim, isso proporciona, então, ofertar os produtos de forma mais acessível ao nosso cliente. E um outro grande diferencial, que a gente coloca isso sempre em primeiro lugar, é respeito às pessoas. Ao nosso cliente, em primeiro lugar, a classe prescritora, que é o médico, o dentista, que é o respeito ao receituário dele, e também, acima de tudo, né, o nosso colaborador. É a nossa base também. Né? E então, tudo isso compõe também uma imagem de credibilidade que é extremamente importante nesse contexto. Por isso que a gente fala que ao longo dos anos, Álvaro, a gente adquiriu, né, um respeito, né, por parte dos nossos clientes, por parte da classe prescritora, por parte da classe dos fornecedores. Então, tudo isso aí é o relacionamento. Né? Respeito às pessoas, respeito às instituições. Ô Marcelo, e eu suponho que já existem hoje grandes redes nacionais nessa área de farmácias, né? Não resta dúvida. No eixo Rio-São Paulo nem se fala, mas também em Belo Horizonte tem a rede poderosíssima ali das drogarias Araújo. Essas grandes redes já começam a chegar também aqui na região e já se tornam também concorrentes poderosas da farmácia nacional?
Olha, o Álvaro, não estão chegando, já chegaram. Já chegaram. Então, assim, hoje a gente tem grandes redes aqui na região, né? Inclusive até a própria Araújo. Já tem Araújo ali em Patos, patrocínio? Não, patrocínio ainda não. Mas já tem Araxá, tem Uberaba. Ou seja, gente, o crescimento, ele é para todos. Não tem como eu chegar aqui e blindar o mercado. Vai chegar. E não se estranhe. Tá, a gente estava conversando mais cedo. Ano que vem, outras empresas chegarem à Coromandel. Então a gente tem que estar muito bem preparado, focado no nosso negócio. A concorrência, ela é salutar. A partir do momento que ela vem de forma justa, correta, igual a gente trabalha, né? Então, aí a partir desse momento, ela é salutar. Porque ela te faz ali você se mexer, procurar o melhor, focar no seu negócio, né? Que é o mais importante. Melhorar cada vez mais a qualidade da prestação de serviço. Justamente, porque hoje... E quem ganha é o cliente, né? Com certeza. Consumidor. A concorrência, por isso que eu te falo que ela é salutar, tanto para o cliente quanto para a gente. Eu, Farmácia Nacional, nós enxergamos dessa forma, de forma salutar. Mas vai chegar, vai tomar o seu cliente. Não vai tomar. A partir do momento que eu continuo tratando o meu cliente como ele merece, certo? Então, ele realmente, ele não vai me deixar. Ele só me deixa se eu fizer não atender a expectativa dele, a sua necessidade. Se eu estou entregando a expectativa e a necessidade, ele não vai me deixar. Olha, tem pergunta chegando aqui Vamos pelo lá. WhatsApp. Parabéns à Nacional por olhar o cliente, atendê-lo bem, servir a população com bons olhos. E o cliente fica feliz com o estacionamento. Tudo isso para o cliente. Está aí corroborando o que foi dito aqui, né? Isso. Então, assim, não se estranhe. E quem vai ganhar é a população. Se amanhã chegar aqui uma outra rede, gente, que bom. Sinal que o Coromandel tem muitas oportunidades. Tem uma pergunta aqui, Marcelo. A Maria quer saber o nome do primeiro dono da Farmácia Nacional. É o Marcelo. Em patrocínio? Em patrocínio, é o Marcelo. Oi, Maria. Né, obrigado pela pergunta. A Farmácia Nacional foi fundada por nós mesmos, né? Eu e meus irmãos. Mas com a ideia do meu pai e da minha mãe. Como nós relatamos aqui no início, é uma história interessante, bonita, que mostra que seu pai já tinha naquela época uma bela visão de futuro e vocês continuam com essa visão agora. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM, por essa entrevista, por essas informações sobre a Farmácia Nacional, também sobre os investimentos importantes que estão sendo feitos aqui na região, né? Vocês já estão presentes em 15 cidades da região, são 40 unidades, né? Sim. E uma coisa importantíssima, vocês já estão gerando algo em torno de 800 mil empregos, não é isso? Ou até mais. 800 empregos. 800 empregos, desculpe, 800 empregos, quase 1.000 empregos aqui na região. Com certeza, né? Isso diretos, tá, Álvaro? Via CLT, como se diz, CLT, né? E fora os indiretos. Todo mundo ali com carteira assinada direitinho, recebendo pontualmente. Tudo certinho, né? 800 empregos diretos, fora os indiretos, né? Os prestadores de serviço. Ou seja, mais uma grande empresa investindo em Coromandel, na região, Sim. Gerando emprego e renda para a população. Antenada aí, né? Na cidade de Coromandel, no potencial da nossa Fica cidade. a palavra com você aí para as considerações finais. Álvaro, em primeiro lugar, né? Agradecer a você, a Priscila, pela oportunidade, né? Para nós aqui é um prazer enorme estar falando um pouquinho da Farmácia Nacional, do grupo, né? Uma empresa familiar, há 37 anos aí no mercado. Quero agradecer também, em especial, a toda a população de Coromandel, da região, que nos prestigiaram, que nos abraçaram, né? Então a gente tem um maior orgulho, né? A maior satisfação nossa é hoje estar aqui presente em Coromandel, porque foi uma cidade que tão bem nos recebeu, né? Então a gente coloca inteiramente à disposição, como eu sempre falo, tanto é que lá na Farmácia Nacional a gente tem por hábito o tapete ser vermelho, por isso que eu gosto de receber todas as pessoas lá no tapete vermelho, né? Então o cliente para nós, o paciente, ele sempre está em primeiro lugar.
prezamos sempre pelo bom atendimento em resolver o problema do nosso cliente. Então, mais uma vez aí, um agradecimento especial a toda a população de Coromandel e região e também, né, a classe prescritora que também nos dá o crédito, né, de estar ali atendendo seus pacientes. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Priscila. Obrigado aos ouvintes da Gerais FM.